Olá a todos, meus queridos acadêmicos. Hoje iremos conversar sobre a estruturação da nossa oficina interdisciplinar. Nela, estabelecemos uma relação entre a disciplina Educação Matemática 1 e a disciplina de Psicologia 2. Nós, professores, buscamos identificar conceitos presentes nas discussões proporcionadas pelas duas disciplinas ao longo desse semestre. Elegemos uma teoria chamada Teoria dos Campos Conceituais, pois a mesma trabalha com a formação do conceito. Parafraseando Grossi, a ideia de Verneau, o criador dessa teoria, é que se aprende na trama e não através de conceitos linearmente sequenciais, mas no emaranhado de uma rede de muitos conceitos, presente em situações de vida. Vocês podem confirmar isso aí em Grossi 2010, nas referências. Verneau, o criador dessa teoria, indagado sobre o que é, resumidamente, a teoria dos campos conceituais, ele responde: é o resultado de muita pesquisa com os estudantes, que nos leva a compreender como eles constroem o conhecimento matemático. Ela é fundamental para ensinar a disciplina de matemática, pois permite prever formas mais eficientes de trabalhar os conteúdos. A nossa oficina está estruturada da seguinte forma. Primeiro, vamos conhecer nosso objetivo geral, que é explorar as diversas possibilidades da resolução de problemas a partir da teoria dos campos conceituais de Geraldo Verneau, enfatizando o campo aditivo. Verneau trabalha com outros campos, como multiplicativo. No entanto, nós acreditamos que vocês teriam um melhor entendimento se começássemos a estudar o campo aditivo. Na proposta construída, traçamos uma justificativa que explica a importância do trabalho que queremos desenvolver com vocês. Qual é essa justificativa? Nós acreditamos que com o desenvolvimento dessa oficina, o futuro professor de matemática, vocês, terão uma compreensão acerca do processo de ensino e aprendizagem no campo aditivo, formalizado através da teoria dos campos conceituais, tendo como metodologia de ensino a resolução de problemas. No campo aditivo, as situações problemas para Verneau resumem-se em 6 relações ternárias, a saber, composição é a primeira, transformação, comparação, composição de várias transformações, transformação de uma relação e composição de relações. Parafraseando Santana, essas 6 categorias estão baseadas na relação em 3 elementos que são estados, transformações e relações, levando em conta considerações matemáticas e considerações psicológicas. Agora, nós vamos conhecer o roteiro da oficina que iremos desenvolver de forma compartilhada com vocês no Polo. Primeiro, vocês irão fazer a leitura dos textos sobre a teoria dos campos conceituais, campo aditivo. Esses textos serão enviados e devem ser estudados antes da realização da oficina. Iremos criar um fórum nessa semana para tirar as dúvidas, mas a teoria também vai ser explicada aqui nessa videoaula, certo? Depois, nós vamos assistir um vídeo que é uma entrevista com o psicólogo Geraldo Verneau, para que vocês possam conhecer suas ideias sobre essa teoria. Nós também iremos explorar os tipos de problema no campo aditivo. Isso vai acontecer hoje ainda nessa videoaula, fiquem tranquilos. Por fim, nós iremos lançar propostas de construção de alguns problemas elaborados por vocês, alunos, tá? A construção dos problemas se dará da seguinte forma. Os participantes dessa oficina serão divididos em 3 grupos, onde cada grupo contará com no mínimo 2 integrantes. Cada grupo ou dupla construirá 3 problemas, cada um referente a uma terna do campo aditivo. Lembra a terna? Composição, transformação e comparação. Então, primeiro vocês devem estudar os textos teóricos que vão ser enviados sobre a teoria, que vai junto com esse material. Depois vocês devem assistir a essa videoaula, que contém a explicação da teoria, assim como o vídeo de Geraldo Verneau. E depois vocês farão a parte prática da oficina, que será a produção dos problemas que contemplam os tipos de problemas do campo aditivo. Por fim, nós iremos socializar os problemas construídos por vocês. Caso possam, vocês gravem as apresentações
no momento de apresentar os problemas e nos enviem. Combinado? Então, bora lá. A teoria dos campos conceituais, ela foi criada pelo psicólogo francês Gérald Verneau. Em seu doutorado, ele teve a orientação de Jean Piaget. Por isso, a presença de alguns conceitos piagetianos são tão marcantes nessa teoria, como a questão dos esquemas e dos invariantes. Leia os textos indicados, certo? Por outro lado, Verneau, mesmo sendo discípulo de Piaget, diferente deste, ele toma como ponto de partida o conteúdo do conhecimento e propõe uma análise conceitual desse conhecimento. Para Verneau, o desenvolvimento cognitivo depende de situações, o que Piaget não percebeu. Até mesmo porque Piaget não foi para a sala de aula ensinar matemática. Essa teoria aborda o processo de formação ou construção de conceitos. Enfatiza que os conceitos trabalhados pelos professores em sala de aula não são construídos de forma imediata, e sim na medida em que as situações são oportunizadas pelo professor. Mas não se limita apenas à situação, pois nesse processo o que ocorre é que existe uma interação adaptativa de um conceito novo e um conceito que já foi consolidado pelo indivíduo. Mediado, é claro, pela situação posta em sala de aula e pela vivência dos alunos. Verneau organizou os conceitos em campos conceituais e os definiu como um conjunto de situações, conceitos, relações, procedimentos, representações simbólicas entre si. O campo que irei apresentar para vocês hoje é o campo aditivo. Aqui é preciso que vocês tenham feito a leitura do texto de Magina para compreenderem as seguintes ideias. Verneau nos diz que um conceito é formado por uma terna. Que terna é essa? Primeiro, um conjunto de situações que dão sentido ao conceito. Um conjunto de invariantes operatórios se refere à propriedade do objeto matemático, mas também se refere aos procedimentos que o sujeito utiliza para lidar com as situações. E as representações simbólicas que permitem o indivíduo relacionar a situação ao invariante. Aí está o esquema, né? Então, o esquema que vocês estão vendo no slide apresenta, nos mostra a dependência dos conteúdos e a relação feita pelos nossos estudantes. No campo aditivo, tudo começa pela contagem. Então, ela é a estratégia inicial da resolução de problemas. A contagem não se refere apenas a contar uma lista de objetos, e sim fazer com que o aluno perceba que se não tirarmos nem colocarmos o número, ou seja, a quantidade, permanece a mesma. Mas, para trabalharmos com os problemas do campo aditivo, é necessário que os alunos entendam a escrita do número, que nos transporta ao sistema de numeração decimal, que, por sua vez, depende da composição aditiva, que é essa composição que iremos estudar com detalhes, apresentando e estudando os tipos de problema do campo aditivo. Então, tem um texto da Sandra Magina com o título Contribuições da Teoria dos Campos Conceituais, que irá contribuir muito para o entendimento de vocês em relação a como se dá a construção de conceitos matemáticos. Esse texto, ele relata sobre o criador dessa teoria, que é o Gérald Verneau. Explica como no campo aditivo ela está dialogando com a resolução de problemas e de que forma acontece a ação do sujeito sobre a situação. Então é isso aí, estude o texto com vocês. Verneau toma como premissa que o conhecimento está organizado em campos conceituais, cujo domínio por parte do sujeito ocorre ao longo de um largo período de tempo, através de experiência, maturidade e aprendizagem. Então, o campo conceitual é para ele um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamentos,
conectados uns aos outros e provavelmente entrelaçados durante o processo de aquisição. O domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem mesmo em alguns anos. Ao contrário, novos problemas e novas propriedades devem ser estudadas ao longo de vários anos, se nós quisermos que os alunos progressivamente os dominem. De nada serve tentar contornar as dificuldades conceituais. Elas são superadas na medida em que são encontradas e enfrentadas. Mas isso não ocorre num só golpe, né? O campo aditivo é o conjunto de situações cujo domínio requer uma adição, uma subtração ou uma combinação de tais operações. Nesse caso, temos adição e subtração como operações irmãs. E vocês entenderão o porquê que eu estou chamando elas de irmãs nessa videoaula. Mas agora eu convido a vocês para assistir a uma entrevista com o Geraldo Verneau, certo? Assistam o vídeo, nós voltamos já. L'école favorise et ne favorise pas l'enseignement des mathématiques et l'apprentissage des mathématiques. Elle ne les favorise pas toujours parce qu'il y a des aspects très formels sur lesquels les mathématiciens insistent, alors que les enfants, en moyenne, n'aiment pas beaucoup le formalisme. Voilà. Mais en même temps, on n'apprend pas les mathématiques seulement dans la vie quotidienne. Il faut une organisation de l'enseignement, une organisation des situations, une organisation des concepts de mathématiques de telle manière que dans la durée, c'est-à-dire sur plusieurs années, les enfants progressivement maîtrisent les concepts fondamentaux et les techniques fondamentales des mathématiques. Donc c'est compliqué. Sans l'école, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas apprendre les mathématiques. Et l'école aujourd'hui mériterait tout de même beaucoup d'améliorations. L'abstraction, c'est quoi l'abstraction? C'est identifier un objet, identifier des propriétés qui sont partagées par différents objets, des relations qui sont partagées par différents objets. Et ça, déjà, l'enfant de 3 ou 4 ans est capable de faire cette abstraction. C'est pas l'abstraction, c'est pas seulement le formalisme. Le problème est de transformer des concepts abstraits en symboles insuffisamment reliés aux situations concrètes dans lesquelles les enfants peuvent donner du sens au concept. C'est ça le problème principal. Mais les nouvelles technologies sont aussi très abstraites. Donc on ne peut pas opposer les connaissances abstraites des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la psychologie et les nouvelles technologies. C'est pas raisonnable. Les nouvelles technologies reposent sur les sciences et elles sont parfois plus difficiles que les sciences elles-mêmes. Donc c'est compliqué, c'est une relation, on est en plein mouvement, n'est-ce pas? On est dans un monde qui bouge très vite, les nouvelles technologies le montrent bien, mais c'est vrai aussi que le rapport à la connaissance scientifique change aussi, très rapidement. Bon alors d'abord, les recherches que nous faisons en France, elles sont dans la salle de cours. Ce n'est pas une opposition entre le savoir académique et le savoir de la classe, le savoir des enfants. La plupart des questions que je pose, moi, sont des questions qui sont nées dans l'observation des enfants, dans la classe, et dans le travail avec les professeurs. Alors, la théorie des champs conceptuels, c'est assez simple en fait. C'est une théorie du développement sur la longue durée des connaissances et des compétences mathématiques, mais pas seulement mathématiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant des connaissances et des compétences? C'est que la plupart de nos connaissances, elles se manifestent dans l'action, dans l'activité, en situation. Pour les enfants aussi. Les enfants de 4 ans connaissent beaucoup de choses sur l'espace. Ils ne sont pas capables de les formuler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont des connaissances. Donc, la théorie des champs conceptuels cherche à faire le lien entre les situations
auxquelles les enfants peuvent être confrontés. Et parfois, il faut inventer ces situations, pour la classe, bien sûr. Les formes d'organisation de l'activité que les enfants développent dans ces situations. Et puis, les verbalisations, les formalisations, les expressions symboliques, les mots, les énoncés, les textes, les théorèmes. Oh là là, quel grand mot, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a une relation entre l'activité concrète en situation et l'activité verbale, formulée, je dis symbolique la plupart du temps, parce que le langage est une forme symbolique, bien sûr. Et ça, la théorie des champs conceptuels essaye de le prendre en charge dans la durée, c'est-à-dire aussi bien pour des enfants de 5 ou 6 ans jusqu'à l'enseignement supérieur. Jusqu'à l'enseignement supérieur. Même si les connaissances qu'on a aujourd'hui concernent surtout les enfants et les adolescents. Un peu l'enseignement supérieur, mais pas beaucoup. Encore. C'est un progrès. Moi, pour ma part, je suis psychologue d'abord, je suis un peu mathématicien, mais pas vraiment mathématicien, donc je travaille avec les enfants et les adolescents, c'est déjà beaucoup. Mais vous voyez, la théorie des champs conceptuels, c'est une théorie du développement dans la longue durée, avec le début, les étapes, quelles difficultés sont rencontrées, quelle continuité. Et il y a beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. O campo aditivo é o conjunto de situações cujo domínio requer uma adição, uma subtração ou uma combinação de tais operações. Agora nós iremos ver que as situações problemas de adição e subtração apresentam diferentes conceitos que fazem parte dessas estruturas, entre as quais citamos segundo Magina e Collins, 2001, página 16. Conceito de medidas, por exemplo, a magnitude 11 é maior que 7, que é maior que 4. Nesse campo também nós encontramos o conceito de adição, o conceito de subtração, o conceito de transformação de tempo. Por exemplo, Maria possui agora quanto possuía antes. Relações de comparação também, por exemplo, quem tem mais, quem tem menos, quanto tem a mais, quanto tem a menos. Também de composição de quantidades. As situações adjetivas envolvem diferentes conceitos que fazem parte dessas estruturas, entre os quais nós citamos a primeira situação que vocês irão aprender no campo aditivo é o problema de composição. Mas o que é isso? Composição são situações que apresentam partes e um todo. Então, como vocês estão vendo no slide, a incógnita ela pode estar na parte 1, na parte 2 ou no todo. Então, a depender do lugar onde a incógnita aparece, a operação a ser efetuada pode ser de adição ou de subtração. Vamos ver um exemplo? A situação que queremos mostrar a vocês é uma das situações mais recorrentes na escola, identificada pelos professores como juntar. Por exemplo, em uma unidade escolar existem 1.543 meninas e 938 meninos. Quantas crianças existem nessa escola? Para esse exemplo, a incógnita está onde? Vejamos a parte 1. Seria isso mesmo. A quantidade de meninas, 1.543. E a parte 2, a quantidade de meninos, 938. E o que procuramos então? Muito bem, procuramos o todo. Que nesse caso vai ser o quê? Vai ser a soma de 1.543 a 938, que dá 2.481. Então vamos pensar no segundo exemplo. Agora utilizaremos alguns dados do exemplo anterior para exemplificar a ação do separar ou tirar. Dentro ainda do tipo de problema de composição, estamos na primeira. Então, em uma escola existem 2.481 crianças, sendo que 1.543 são meninas. Quantos são meninos? Então, agora, apesar de termos um problema de composição, estamos querendo encontrar uma das partes e não mais o todo, como no primeiro exemplo. Então, vejamos um terceiro exemplo.
Em uma escola existem 2.481 crianças, sendo que 938 são meninos. Quantas são as meninas? Certo? Nós iremos estudar a categoria de transformação, que é uma segunda categoria. Primeiro composição, agora transformação. Nessa categoria são classificadas situações que têm um estado inicial, uma transformação e um estado final. Vejamos um exemplo. Então, numa escola, havia 2.346 alunos. Durante o ano, chegaram 321 estudantes. Quantos alunos há nessa escola agora? Percebemos, então, que temos uma transformação positiva. Apresentando o diagrama, fica mais fácil de mediar a aprendizagem com os estudantes. Vejam aí o próximo slide, que é o 11. Aqui temos o seguinte exemplo. Em uma escola existe 2.346 alunos. Durante o ano letivo, chegaram 321 alunos. Então, eu tenho aí o quê? Uma transformação positiva de 321 estudantes. E, por fim, o aluno deverá descobrir quantos alunos tem agora nessa escola. Ou seja, estamos pedindo o estado final dessa transformação. Porque nós demos o estado inicial e nós demos também a transformação. Já no próximo slide, estamos mostrando o estado inicial de alunos, o estado final de alunos em uma determinada escola. E pedimos qual foi a transformação ocorrida. Vamos ver um exemplo de transformação desse tipo? Então, bora lá. Joana tinha 146 bombons de chocolate. Compartilhou alguns com as suas irmãs e agora ela tem 137 chocolates. Quantos chocolates foram compartilhados? Essa é a transformação que nossos estudantes têm que descobrir e resolver. Vejamos o seguinte exemplo. Ana tinha em sua coleção 20.578 selos. Ela deu à sua irmã Vera 1.561 selos para que ela iniciasse sua coleção. Quantos selos Ana tem agora? Vejam que temos uma transformação negativa, mas ao invés de formular o problema dessa forma, nós também poderíamos pensar e enunciá-lo assim. Ana tinha em sua coleção 20.578 selos. Sua irmã Vera queria iniciar uma coleção e comprou na mão de Ana 1.561 selos. Quantos selos Ana tem agora? Nesse exemplo, não existe nenhuma palavra que indique uma retirada, ou seja, a subtração. É isso que nossos professores não estão acostumados a fazer. Eles sempre querem dar dicas ao aluno para ele fazer a conta, né? A mais, a menos. E na teoria dos campos conceituais, isso não existe, tá certo? O aluno tem que analisar a situação posta. Nesse slide 14, agora, nós vamos apresentar a categoria de comparação, talvez a mais difícil das três. Nessa categoria, são classificadas as situações nas quais é estabelecida uma relação entre duas quantidades. Uma denominada de referente e outra denominada de referido, segundo Correia e Santana. Então, vejamos um exemplo retirado do livro de Santana e de Correia, ensinando adição e subtração, experiência de professores. Confiram os links das referências, certo? Então, bora lá para o exemplo. Carlos tem 7 anos a mais que Thaís. Sabe-se que Thaís tem 55 anos. Então, quantos anos tem Carlos? Observem que o diagrama no slide, o diagrama de comparação, indica uma relação entre o quê? Entre referente e referido. Nessa categoria, sempre é feita uma relação entre duas quantidades. Imagina, classifica a categoria de comparação com 3 tipos de extensões, certo? Segunda extensão, terceira e quarta extensão. O exemplo citado anteriormente, o de Carlos, está classificado como categoria de comparação de segunda extensão. Bora ver um outro exemplo agora no slide 15.
Então, nós temos aí o seguinte problema. Alex e Bruno têm bolas de gude. Bruno tem 16 bolas de gude. Ao contar as bolas, Bruno observou que tem 5 bolas de gude a mais que Alex. Quantas bolas de gude tem Alex? Então, esse problema é um problema também retirado do livro de Correia e Santana. Então, na composição de quarta extensão, que é o problema que a gente falou anteriormente, são dados o quê? A relação, o referido e se busca o valor do referente. Assim como nas situações de quarta extensão de transformação, que vocês poderão conferir nos materiais que foram indicados. Então, na comparação de quarta extensão, é necessário fazer uma operação inversa à relação estabelecida entre o referente e o referido. Por exemplo, se a relação ela for positiva, como no exemplo que acabei de citar, a operação a ser realizada é uma subtração. Se a relação ela for negativa, a operação a ser realizada é uma adição. Essa inversão entre a relação estabelecida e a operação a ser realizada é o que traz dificuldade para a compreensão do estudante. Então, bora lá para o slide 16. Então, ao lidar com o conceito de campo aditivo, você perceberá que as diferenças de abordagem em relação à maneira tradicional não se restringem ao enunciado. Os caminhos que o aluno usa para resolver o desafio do enunciado são importantes e devem ser valorizados na discussão em grupo. Então, esses aí são os créditos da nossa apresentação. Os links do texto a gente manda para vocês, tá? E vocês já sabem. Dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso e eu conto com vocês. Obrigada!